E aí galera, tudo beleza? Meu nome é Leonardo aqui, que eu faço parte do canal Universo Inverso. E esse será o segundo vídeo do nosso quadro Horror Time, um quadro focado em coisas de terror. Já peço que, se gostarem, ao final do vídeo deixem seu like, comentário, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Então, taca a vinheta, produção. Então galera, hoje estamos aqui novamente para falar de um assunto um pouquinho diferente nesse nosso quadro. E alguns inscritos nos pediram para fazer o vídeo falando sobre isso. Então, resolvemos fazer, a pedido dessa um inscrito que pediu. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme A Bruxa de Blair e a lenda também da Bruxa de Blair. Pra quem não sabe, o filme foi lançado em 1999, foi um dos primeiros filmes desse gênero aí que você vê, por exemplo, Atividade Paranormal, que é gravado como se fosse como se fosse um documentário de relações reais. O que conta o filme? Conta a história de 3 estudantes de cinema que resolvem se embarcar numa aventura na floresta para ver se desvendam alguma coisa sobre uma lenda local chamada Bruxa de Blair, da cidade de Blair. Então, eles vão e, misteriosamente, eles acabam desaparecendo. Pouco depois, uma sacola com rolos de fita, tá certo? Tá, né? É achada na floresta e revelam algumas coisas que podem ter acontecido com os estudantes e seu destino macabro. Então, galera, vamos saber um pouquinho a mais sobre a lenda da Bruxa de Blair. A história se passa num passado bem distante do nosso, um que a gente até poderia não imaginar pelo filme. Voltando a 1771, quando a cidade de Blair foi fundada. E havia pouco mais de uma dúzia de casas e apenas 2 ruas. Até meados de 1785, a cidade prosperou normalmente, sem muitos crimes, muitos roubos, até porque eram poucas pessoas. Até que no final de 1785, uma mulher que vivia no local, que chamava-se Emily Kedward, foi acusada de bruxaria quando algumas crianças falaram para os seus pais que ela levava para sua casa e tirava sangue de seus corpos. No inverno deste mesmo ano, a Emily, acusada de bruxaria, foi solta à floresta para viver a sua própria sorte, o que causou a morte dela, porque era um vilarejo, um local bem frio, estava no inverno. Muitos dizem que ela morreu congelada, muitos dizem que ela morreu ao cair num rio, mas ninguém sabe ao certo, porque o corpo nunca foi encontrado até. Aí a cidade prosperou normalmente até 1786, até que no rigoroso inverno desse mesmo ano, todas as crianças e os adultos que acusaram a Emily de bruxaria, sumiram, sem mais nem menos, e as pessoas que populavam a cidade ali sempre ficaram quietas depois disso, nunca mais quiseram sequer falar no assunto, nem em entrevista, nem nada. Bom, essa é a parte da lenda que se passa na época que realmente existiu. Porém, algum tempo depois disso, um novo século havia começado. Era o ano de 1809, até que um livro foi achado na floresta de Blair. Bem, o livro estava bem ferrado, bem fudido, ou o livro estava bem fudido há muito tempo, porque na foto aí que vocês estão vendo ele está destruidão. E o nome do livro era O Culto da Bruxa de Blair. E provavelmente era um livro que contava a história de Ellie. É Ellie, tá galera? Eu acho que eu falei Emily das outras vezes, estava errado. Então, vamos aqui ver alguns trechos do livro. A velha horrorosa arrancou a cabeça do menino do corpo e manchou toda a igreja com o sangue quente dele. Notei que um dente de cão surgia na perna dela, e ela controlava os animais da floresta. Dentro dos buracos da falada parede, encontraram diversas marionetes feitas com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeça. Despertando em uma noite, ele viu claramente uma mulher entre o berço e a cama ao lado, olhando sobre ele. Ela desapareceu, e ele encontrou todas as portas batendo. Logo viu a mesma mulher, na mesma aparência novamente, e disse: "Em nome de Deus, o que é que você é?" Ela caminhou para longe, no seu lugar havia sangue. Ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças na vizinhança. Kedward, antes dos magistrados, negou a acusação que está sendo colocada em cima dela. Em 1825, logo após a cidade deixar de se chamar Blair para se chamar Burkittsville ou Burkittsville, não sei, todos temiam o retorno da bruxa tão temida na cidade.
por um acontecimento um pouco peculiar que aconteceu, a morte de um garoto de 11 anos. E também, não foi só isso, um pouco antes de acontecer, uma garota morreu afogada em um lago, e todos juram que viram uma mão pálida brotar da água e puxar a perna dela. Apesar de todos os esforços para que o corpo da menina pudesse ser encontrado, parece que algo não queria que isso acontecesse, pois ao longo de 13 dias, o pequeno lago ficou infestado com gravetos, barro e outros materiais que dificultavam muito a busca pelo corpo. Após isso, a cidade viveu uma época de calmaria, pois quase 60 anos depois, não havia tido uma tragédia tão grande e tão popular assim entre eles. A lenda estava até começando a ser esquecida, até que em 1886 a lenda da bruxa de Blair ressurge com força total. Robin Weaver era um garoto de 8 anos que vivia na cidade de Burkittsville, que um dia já tinha se chamado Blair. A cidade mudou de nome, mas os acontecimentos bizarros que aconteciam lá continuaram os mesmos, pois esse garoto, Robin Weaver, morava lá numa fazendinha local e, com a chegada da tarde, acabou se perdendo na floresta, foi lá brincar na floresta e se perdeu. A noite foi chegando, sua família ficando muito preocupada, espalhou a notícia. Então, um grupo local de 5 homens partiram pela floresta numa busca para o garoto para encontrá-lo ainda vivo. Afinal das contas, né? 5 homens, o que pode esperar que isso aconteça com eles todos juntos? A noite havia acabado e o grupo de busca não retornou, muito menos o garoto. O que levou a cidade a comunicarem às autoridades locais que mandaram outro grupo de busca atrás do primeiro grupo de busca e também atrás do garoto. Ou seja, havia um grupo de busca que foi atrás do garoto e um outro grupo de busca atrás do garoto. As autoridades locais ficaram preocupadas também, pois achou que a floresta poderia ter enganado o primeiro grupo de buscas e poderiam enganar também o segundo. Mas mesmo assim resolveram ir atrás, pois estava de dia ainda quando isso aconteceu, né? E estava melhor que noite já. O segundo grupo de busca que foi enviado teve um sucesso em certa parte, pois acharam os homens que estavam perdidos do primeiro grupo de busca. Para sua surpresa, estavam todos mortos, em pedaços, suas vísceras estavam espalhadas pela floresta. E ao ver aquela cena infernal, voltaram de volta para a cidade, no qual chamaram mais pessoas para que pudesse retirar os pedaços de corpo da floresta e também, né, dar uma força moral lá, porque não deve ser fácil, poucas pessoas no lugar daquele. Então, com um grupo de pessoas bem maior dessa vez, voltaram para pegar os restos de pedaços de corpos que haviam naquela floresta. Para surpresa de todos, não havia mais nada na hora que chegaram lá, apenas sangue seco derramado no local onde haviam sido encontrados. E com as buscas suspensas, pois ninguém havia mais coragem para entrar naquela floresta, o garoto, Robin Williams, nunca foi mais visto nesse mundo e seus pais acabaram sem nenhum corpo para enterrar. Estamos agora em 1925. Após algum tempo de moradia em Burkittsville, um cidadão da cidade, Rustin Parr, resolveu se mudar para o meio da floresta. Muitos acharam que ele estava louco, porque após 5 anos de trabalho duro, ele terminou a sua casa em Burkittsville. Ele ainda ficou um pouco de tempo na cidade, pois ele trabalhava na loja de seu tio. Porém, após seu tio falecer, ele mudou de vez para casa. E os cidadãos da cidade... Cidadãos existe? Não. Os cidadãos daquela cidade diziam que chegou um ponto que Rustin aparecia apenas 2 vezes ao ano na cidade. Durante muito tempo, as pessoas daquela cidade acreditou que a lenda da bruxa de Blair era apenas um conto para crianças dormir, pois, afinal das contas, 5 homens haviam sido mortos em apenas uma noite e um garoto desaparecido. E um homem que morava no meio da floresta durante quase 20 anos nunca havia sofrido um ataque. Porém, no dia 13 de novembro de 1941, a vida mansa de Burkittsville ficaria um pouco agitada, pois Rustin Parr deixaria de ser apenas um cara doidão que foi morar no meio do mato para se transformar em suspeito de crimes que haviam acontecido na cidade. Em uma tarde pacata na cidade de Burkittsville, uma garota chamada Emily Holland saiu para brincar com seus amigos, coisa que sempre fazia, pois era uma criança. Então, um homem que estava observando durante o tempo as margens da floresta a chamou. A garota foi, com toda a sua inocência, ela havia apenas 7 anos. Então o homem segurou pela boca com força, prendendo também sua respiração. Ela foi posta como um saco de batata nas costas do homem e carregada para dentro da floresta. Então, chegando a casa, uma cabana no meio da floresta, Emily foi jogada ao chão e deixada lá por um tempo enquanto um homem arrumava um outro cômodo da casa. Nesse outro cômodo da casa ali estava sendo preparado um terrível ritual, na qual Emily foi a oferenda. A jovem criança
teve partes do corpo cortadas com símbolos muito estranhos, símbolos satânicos, sei lá, que em todo o seu corpo. E ficou lá, jogada como oferenda, sangrando, até que seu corpo perdeu as forças e morreu. Pouco após isso, um mês mais ou menos depois, outro garoto chamado Kyle Brody foi sequestrado por este mesmo homem que levou para a cabana, porém não o matou. A tortura que ele sofreu foi muito pior que qualquer tortura física que ele poderia aguentar. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo do Overtime estaremos finalizando esse tema das bruxas de Blair, muito louco, bruxa de Blair, né? E vamos começar outra série com alguns vídeos, que será sobre grandes profecias. Vamos falar de alguns profetas que previram coisas que realmente aconteceu. Tem um livro aqui, Nostradamus, que já vai ajudar bastante. A gente vai juntar um pouco mais de conteúdo e já começar esse vídeo. E então, após isso, a gente não tem mais muito em mente. Então, se quiserem ajudar a gente com o tema aí para o Overtime, seria uma boa. 2, 3, vai lá. Felizmente, galera, esse é o final do nosso vídeo. Se você acompanhou ele até aqui, por favor, deixa o like, comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal aqui embaixo. Lembrando que na descrição vão estar alguns de nossos parceiros. Valeu até aqui e até mais!